e nunca vamos sair desses momentos assim iguais. O texto que eu quero meditar com os irmãos e com as irmãs se encontra em Apocalipse, capítulo 3. É o versículo 20, basicamente. Vou pedir para você, vai estar projetado, né? Mas você que está com sua Bíblia aí, quiser, fique à vontade, acessar seu celular também. Estou usando a versão NAA, mas a independer da sua versão, acompanha aí, acompanha aqui. E eu quero já começar lendo o versículo principal dessa noite, da nossa reflexão, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos ler mais uma vez? Você acompanha aí? Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Ó, Pai amado, tua palavra foi lida. Com certeza não tem como refletirmos nela, porque já cantamos sobre ela. Cantamos o que aprendemos nela, ó Pai, entoamos o teu nome aqui, porque tu és santo, está presente nesse lugar. Esse culto, essa reunião é para ti. Essa celebração de aniversário é para ti. E sabemos que não tem como chegarmos diante de ti e não sermos abençoados, porque o Senhor é um Senhor galardoador. O Senhor está pronto a abençoar, porque tu és o próprio amor. E essa palavra, Senhor, que foi lida, que onde há limite a voz do pregador, não tenha limite o teu Espírito Santo, que penetra no coração, que vai até a alma e pode transformar vidas aqui nesse lugar. É o que pedimos, confiante do teu poder. Amém. Meu querido, minha querida, eu acho que você, não é de hoje que você já ouviu esse versículo. É um versículo muito famoso, muito usado principalmente em evangelismo, né? Quantas vezes você já não escutou alguém falando: olha, o Senhor diz assim para você, eis que estou à porta e bato. Então não é um versículo não é muito novo. De repente, para você já escutou, está acostumado a ele, já ouviu muitas mensagens sobre ele. Mas hoje eu quero trazer aqui uma reflexão em cima do texto, do contexto em que esse versículo está inserido, e trazer algo de Deus para nós aqui que tem a ver com o aniversário, com a celebração, porque, afinal de contas, sendo o nosso aniversário, ou aniversário de uma comunidade que a gente faz parte, eu acredito que tem, no mínimo, dois sentimentos. Há o sentimento de gratidão, porque em um determinado momento a gente olha para trás, né, e a gente começa a lembrar das coisas. A não ser que você não celebre o aniversário. Mas se você está celebrando o aniversário, há uma gratidão. Você olha para trás, lembra das situações, lembra de como você chegou até aqui, ou lembra de como a sua comunidade chegou até aqui. Mas também há um outro sentimento. Há um sentimento de apreensão. Porque, querendo ou não, quando completa 14, o que a gente tem na expectativa é o seguinte: e como é que vai ser o 15º? E como é que vai ser o 16º? Não é assim com a gente também? A gente está lá, na nossa festa de aniversário, celebramos tal idade. Aí você lembra do que você fez, uns ficam mais alegres, outros ficam mais tristes, ou mais introspectivos. Mas, de certa forma, se você está celebrando, é gratidão ao Senhor, celebrando a vida. Mas há uma análise pessoal. Há uma análise de em que posição você se encontra. O que vai ser? Será que você vai ser diferente daqui para frente? As coisas vão ser novas, as coisas vão ser melhores. Como serão os próximos desafios? Porque, afinal de contas, você está celebrando o que passou. Mas agora tem um desafio do que está por vir. É assim na nossa vida. Mas também é assim quando a gente faz parte de uma comunidade. Uma comunidade que celebra como essa. Eu gosto muito de participar dos cultos aqui. Uma comunidade viva. Sempre é importante nós lembrarmos do nosso lugar como igreja. O que não é diferente de você lembrar do seu lugar como discípulo. Então, o que eu disser aqui para a igreja,
você pode tomar para a sua vida pessoal. O que eu disser aqui para discípulo, você pode tomar como exemplo para a sua vida. Para eu não ter que ficar falando as duas coisas, senão o sermão que eu vou falar 1 hora vai durar 2 horas, tá bom? Então você entende assim. Mas o que tem esse versículo a ver com um momento como esse? Porque, como eu mesmo já disse, é um versículo muito utilizado para evangelismo. Porque isso aqui quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. O que isso tem a ver com a gente? Bom, esse versículo está inserido em um contexto não muito bacana. Esse que é o desafio. Para você entender melhor, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse está reunindo 7 cartas registradas, cartas do Senhor Jesus para 7 igrejas. Então, para começar daí, tem uma responsabilidade. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, são 7 cartas a 7 igrejas. E tem a seguinte situação. As 6 primeiras igrejas, aqui a gente lê um texto que faz parte da 7ª. As 6 primeiras igrejas, em um momento de suas cartas, elas têm a repreensão, sim, mas elas também têm um elogio do Senhor Jesus. O problema, vamos chamar de problema, ou desafio, é que esse versículo, tão fofo, não é fofo esse versículo, consolador, faz um cuti-cuti no coração, se a gente pode falar assim. Se a gente está com a alma, né, lá angustiada, a gente lembra desse versículo, o Senhor Jesus está comigo, eu vou ouvir a voz dele porque ele está batendo na porta. Mas esse versículo está justamente na 7ª carta, a carta à 7ª igreja, que era a igreja de Laodiceia. E o que tem desafio nisso, Dudu? O que tem desafio nisso? Diferente das 6 primeiras igrejas, essa carta não tem elogio nenhum. Nessa carta, para essa igreja, é só repreensão. Como é que pode um versículo tão bonitinho desse estar presente em uma carta que chama tanto a atenção de uma igreja que não tem um elogio sequer do nosso Senhor Jesus Cristo para ela? Então, vou fazer 2 perguntas agora. Primeiro, a primeira pergunta. Jesus é imprescindível para uma igreja? Fazendo parte da primeira pergunta ainda. Pode uma igreja não ter presente o seu dono, Jesus Cristo? Pode. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o que leva um sujeito a ser chamado para pregar no aniversário e trazer um texto como esse? Né? É a segunda pergunta que eu não entendo. Mas você vai entender. Você vai entender. Sim, vocês responderam que não cabe à igreja de Jesus não ter como centro o seu dono. Não é seu chefe só, não. Não é só seu noivo, não. É seu dono. Interessante que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele usa uma terminologia de servo. E nós, né, principalmente nós que temos muito um passado recente com essa palavra histórica, algo que nos aterroriza até hoje, é a palavra escravo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você lá lê assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, sabe o que significa no original? Escravo. É porque a gente amenizou. Mas quando Paulo se apresenta lá, ele fala assim, Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escravo antes da morte, da perdição, agora escravo da graça. Você fala, mas como assim escravo da graça? Porque Paulo fala o seguinte, você vai escolher ser escravo de alguma coisa, ou do pecado, ou de Deus. Sabe por quê? Porque a graça não te faz ficar sem dono. A graça, ela te compra. Ela te compra para a liberdade em Deus. Então, às vezes a gente está acostumado a muito essa coisa do pode Jesus ser seu dono. Ele é o dono da igreja, ele é o dono mesmo. A gente é dele. Tudo que tem aqui não é só por ele, não. É para ele e é dele. Fiquei muito impactado quando soube que o pastor Davi, junto com a igreja, estavam abordando esse tema. Porque, como já foi dito aqui, a teologia que tem sido pregada,
as mensagens que fazem sucesso na internet, as músicas que fazem sucesso, são direcionados ao homem. E quando eu digo homem aqui, é o ser humano. Até a adoração. Se você perceber, Senhor, eu só quero te adorar, porque é meu prazer, porque eu quero te servir e eu me sinto melhor. Quando você vai perceber, na verdade, o centro é só você. Você falou que quer adorar, mas no final das contas, você está cantando para você mesmo. Se você cantar no teu quarto para você, está tranquilo. As nossas músicas estão sendo cheias disso. Então, você perguntar se é possível ser igreja sem seu dono estar presente, deixa eu falar uma coisa. Antes que você diga não, sim, é possível. Sabe por que é possível? Primeiro, por causa desse testemunho aqui de Laodiceia. E é por isso que eu trouxe esse texto aqui. Depois dessa introdução de 20 minutos, vou começar agora a mensagem. Não, mas por que eu estou trazendo esse texto para a gente refletir nesse momento de aniversário? Primeiro, para te libertar como pessoa e para te libertar, comunidade SEAV, para te libertar de que você tem dono e quem manda em você é Jesus. Perguntou para ele, ele disse, é ele quem manda. Ele disse para caminhar, caminha. Ele disse para ficar parado, fica parado. Ele disse para voltar, volta. Mas o problema é que temos ouvido muitas vozes, seja na nossa vida comunitária, que não tem nada a ver com a voz do dono da igreja. Essa igreja de Laodiceia, vou começar falando da cidade. A cidade de Laodiceia, em torno lá do ano 60 depois de Cristo, só para vocês terem noção de como a cidade era rica, houve um terremoto que devastou não apenas ela, mas também os arredores. Laodiceia foi a única cidade que rejeitou a ajuda do Império Romano para ser reconstruída. Você imagina hoje, São Gonçalo devastado aqui, inundação que a gente costuma ter, e a gente falando assim para o governo federal, não manda não, a gente vai reconstruir essa cidade. Longe da gente disso, a gente sabe disso, né? Mas é só para você ter noção daquela época, de uma cidade falando para o Império Romano, não precisa mandar recurso, nós reconstruiremos a cidade. Laodiceia era uma cidade muito rica. Eles tinham um comércio de têxtil muito importante. Várias pessoas iam para lá comprar os tecidos da Laodiceia. Também eles tinham ouro, eles eram comerciantes de joias, principalmente de ouro. E tem uma questão muito importante. Nessa cidade, tinha um pó chamado pó frígio. E o que tem a ver esse pó? Esse pó era utilizado para fazer um colírio. Era a única cidade que tinha esse pó. As pessoas iam até lá para ter acesso a esse colírio, que para a época era a medicina de ponta. Então você imagina uma cidade rica, poderosa e cheio de si mesma. Em que se você precisar de algo importante para a saúde, tem lá. Se você precisar de algo chique para vestir, tem lá. Se você quer comercializar joia, tem lá. É esse tipo de cidade que está inserida essa igreja, a igreja de Laodiceia. E agora eu convido para vocês a lerem, agora sim, depois dessa introdução, a entenderem o porquê que a gente trouxe esse texto. Quero compartilhar aqui essa leitura, você pode acompanhar, por favor, a partir do versículo 14, por favor, minha querida. Tá? Aí sim, depois dessa introdução de onde essa igreja está inserida, preste atenção na mensagem da carta que Jesus está escrevendo para essa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir,
a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus queridos, Jesus não está batendo na porta do teu coração, não, nesse versículo. A gente, inclusive, usa até para isso, para ilustrar como Jesus é um cavalheiro. Que Jesus não arromba a porta. Não, você escutou isso de algum pastor, de alguma pastora, não é mentira. A gente tem aqui um comportamento de Jesus, ele se expressando. Mas ele está batendo a porta de uma igreja. Eu pergunto para você, quem bate na porta e chama, está do lado de dentro ou está do lado de fora? Então deixa eu repetir a pergunta. Será que é possível ser igreja sem Jesus estar dentro da igreja? Sim. Se tem uma coisa que essa igreja não deixava de fazer, era a tarefa. Lá no versículo 15 diz, conheço as obras que você realiza. Ou significa o quê? Que essa igreja não estava parada. Ela realizava alguma coisa. Aqui não fala dos seus projetos. Mas Jesus está falando, conheço as suas obras. Então eu já começo com a primeira observação. Estar realizando tarefa não significa que Jesus está no meio da igreja. Mas nós temos tantas atividades, pastor. Eu tenho tanta atividade, é aquilo que eu falei. Estou falando de igreja, estou falando de você. Eu participo de tanta coisa, como é que Deus não pode estar na minha vida? Como é que Jesus não pode não estar na minha vida? Como é que Jesus pode não estar na igreja? Essa igreja em que Jesus está batendo a porta, porque está do lado de fora, realizava coisas. Agora, o interessante é que aqui ficam algumas dicas para a gente tomar cuidado, para sabermos se estamos deixando Jesus fora da igreja ou não, que é dele. A primeira dica que eu vou chamar a atenção aqui é em relação à situação que estamos inseridos. Aquela igreja estava inserida numa situação de riqueza, de uma situação de prosperidade, inclusive de uma situação de segurança da saúde. Não é bom estar num bairro em que você saiba que tem banco perto, hospital perto, né? Você fala assim, vamos morar aqui, né? Porque ali eu saco o dinheiro que eu não tenho, ali eu vou com a saúde que eu não tenho. Mas esse tipo de escolha dão segurança. Então imagina você nessa cidade. Você tem uma segurança para criar sua família, para viver lá. E se tem algo que pode contagiar a igreja e deixar Jesus do lado de fora, é deixar que a situação lá de fora dite as regras aqui dentro. Seja ela de riqueza, gente, e seja ela de pobreza. Aqui nós temos uma situação de riqueza, mas tem muita igreja aí que prega a teologia da miséria. Porque acha que ser próspero, ter um ganho, poder ajudar as pessoas é pecado. Começa a pregar uma teologia da miséria. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui não é o fato só da riqueza. É que aqueles membros da igreja ali estavam deixando que os seus corações fossem tomados pela satisfação de viver naquele lugar bom, de serem influenciados por aquele lugar e achar que poderiam, sim, viver as suas vidas de acordo com aquela segurança de vida. Pode ser que o Brasil hoje não esteja tão ruim, mas eu converso com os meus pais e quando eu tive a oportunidade de conversar com os meus avós ainda vivos, eu falo que eu sou um privilegiado. Como que eles ralavam para ter o básico. Hoje, uma pessoa de 15 anos, uma pessoa de 30 anos, uma pessoa de 39 como eu, mas falei baixinho. Eu não vou falar que não tem ideia, porque tem muita gente que passa perrengue sim. Mas, em sua grande maioria, até mesmo morando aqui em São Gonçalo, não tem noção do que pessoas passavam aqui há 50 anos atrás. Não tem noção do que pessoas passavam aqui há 80 anos atrás. Tanto que
para os mais velhos, eles veem a cidade como próspera. Mesmo que eles passem ali num buraco, na João Manuel fala, esse buraco aqui está aqui há 60 anos. Mas ainda assim, eles veem o supermercado, eles veem empresas, alguns problemas antigos, mas eles veem a cidade prosperar. Eles veem os jovens podendo sair da escola e ter um primeiro emprego, buscar alguma coisa, tentar uma faculdade, coisa que há 50, 60 anos não podia pensar. Só que, inclusive, falando sobre isso, hoje é difícil você segurar jovem na igreja. Por quê? Porque antigamente o jovem mal tinha estudo. Fazer parte de um grupo era algo importante. Aí começou o jovem a estudar. Começou o jovem a galgar uma faculdade. E começa a falar para a igreja que eu não tenho mais tempo. Porque eu estou no curso de informática, estou no curso de espanhol, de mandarim, eu estou no meu curso integral e eu não tenho tempo para a igreja. Você está entendendo que Laodiceia está presente? Vocês estão entendendo? Quando você começa a falar assim, olha, eu sei que tem culto de manhã e de noite, mas tem domingo que eu não vou não, porque eu vou ficar com a minha família. Não que não seja importante, mas eu quero ver você falar isso para o seu chefe, quero ver você falar isso no sábado, né? Mas tudo bem. Mas vamos voltar aqui para o domingo. Você começa a falar, começa a ponderar, não, tem dia que eu tenho que relaxar com a minha família e o domingo vai ser para isso. Dê o pastor que entenda. A gente começa a negociar porque a gente começa a ter condições de pensar isso. De pensar nessa segurança. E se tem algo que eu tenho medo, no círculo que eu vivo, e eu falo assim, olha, eu tenho muito medo dessa palavra. Porque essa palavra é importante, mas é perigosa. Principalmente em quem está na formação de família, ou quem já é jovem ainda, antes dos 40, né, caminhando ali, o tal de qualidade de vida. Rapaz, esse tal de qualidade de vida. Até beber uma água aqui. Por que qualidade de vida? Para o meu avô e para a minha avó, era conseguir não ficar devendo no botequim que tinha pendura, honrar o nome de crente, né? E criar, no caso da minha avó, os 8 filhos que teve. No caso tem o meu sogro, que foram 14 irmãos. Qualidade de vida era isso, poder criar. Aí vem um candão depois e fala assim, não, qualidade de vida é poder estudar. Aí começa a estudar. Aí depois vem um candão e depois do candão e fala assim, não, porque qualidade de vida é você poder sair. Ah, não, porque a qualidade de vida só vai aumentando. Mas ninguém fala assim, não, qualidade de vida é poder adorar o Senhor, poder estar no culto e ver meus filhos crescendo lá, ver ele adolescente lá, esse negócio de estatística que ele sai. Não, eu vou lutar contra isso, é eu orar pelo meu filho todo dia. Ah, não, eu faço reunião de oração para o meu filho passar no vestibular. Eu faço reunião de oração para o meu filho conseguir o primeiro emprego. Mas reunião de oração para o seu filho estar na faculdade, sendo bênção lá, e não deixar de frequentar os cultos, não deixar de frequentar a comunidade, e ao invés de ser influenciado, influenciar, isso está difícil. Laodiceia está entre nós. Essa segurança de vida tem tomado nosso coração, as nossas comunidades. E esse perigo não é só aqui para a SEAV. Tem sido para todas as igrejas. Porque enquanto a gente fica pensando que Satanás vai chegar de vermelho, com rabo e com tridente, é que não está lendo a Bíblia. Na verdade, ele é anjo de luz. Ele chega seduzente, vamos dizer assim que o pessoal fala, né? O que te seduz? Para muita gente está sendo a tal da qualidade de vida. Mas, pastor, eu quero trabalhar um pouco mais para dar um pouco mais de qualidade de vida para a minha família. Ok, esse trabalho vai te deixar menos em casa? Vai pagar o quê? Sua Netflix, sua internet? Ou a televisão nova? Por que você vai comprar a televisão nova? Ah, porque eu quero trocar de carro. Por que você vai trocar de carro? Vai custar seu tempo com a família? Não, mas eu não vou custar meu tempo com a família, porque a família agora eu vou sair no domingo e não vou da igreja. Aí você vai vir aqui pedir oração para perguntar se isso é da vontade de Deus? Laodiceia está entre nós. Essa igreja estava vivendo numa qualidade de vida. Só que Jesus chama a atenção que essa igreja estava agindo com mornidão. E é a segunda dica que eu deixo aqui. Como saber que Jesus não está fora da igreja? Quando não estamos agindo com mornidão. E eles entenderam muito bem quando Jesus falou isso. Tinha uma cidade próxima a Laodiceia, onde as águas eram termais, quentes. E essas águas chegavam através de aquedutos até Laodiceia. Só que elas chegavam lá mornas. E existiam outras águas lá já presentes que não eram próprias para beber. O que eles já entendiam? Primeiro,
A água fria te refresca no calor, é boa para beber. A água quente é boa. A água quente é boa porque no inverno te esquenta. É medicinal. Água morna é o quê? É enjoativa. Quando Jesus fala isso para eles entendem muito bem o que é ter mornidão. Aí você me pergunta, o que é ter mornidão? Mornidão é estar aqui preocupado com o resultado do jogo que está para acabar. Verificando a tabela do Brasileirão. Você está morno. Ah, não, eu estou frio. Não, você está pior, você está morno. Porque frio se você estivesse em casa vendo o jogo. E é o que Jesus fala, melhor você ficar frio do que estar morno. Estar morno é você estar aqui pensando no seu trabalho amanhã. O que vai ser, que tem que chegar em casa, que esse pastor que não para de falar, veio da onde, não acaba essa pregação, que esse culto não vai acabar. Mornidão. Mornidão é você achar que pode chegar aqui com um carregador de bateria, e vamos chamar assim do seu celular, e carregar sua bateria para a semana toda. Mornidão. Porque deixa eu falar uma coisa, essa carga vai acabar amanhã. Se chegar até amanhã. Porque a busca a Deus é uma busca diária. Afinal de contas, os nossos desafios contra o reino das trevas é diário. Por que a sua busca ao Senhor tem que ser só no domingo? Mornidão. Agora, o interessante é que Jesus fala que ele está a ponto de vomitá-los. E há um acalento para o nosso coração. Calma, não fica assustado. É aniversário. Se o Senhor Jesus fala que está a ponto de vomitá-los, é porque ainda não vomitou. E o que a gente não vomita continua dentro da gente. Jesus está dizendo, vocês estão mornos, mas estão aqui ainda. Eu estou a ponto de vomitá-los. É uma esperança para a gente. Porque quantas vezes eu não sentei aí, ou até mesmo não estive tocando, pregando, e minha cabeça não estava aqui, morno. Eu não estava preocupado se a adoração era para o Senhor. Estava mais preocupado com a performance. Mornidão. Quando eu disse da influência lá de fora, quero chamar a atenção para uma coisa. Antes fosse a influência só do mundo para as nossas igrejas. Se tem uma coisa que essa igreja não sabia, era a sua real posição. Quando a gente lê no versículo 17 assim, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja iludida, que achava que era alguma coisa. Quando é que a gente pode se encontrar nessa posição? Para a gente tomar cuidado, para a gente buscar a misericórdia do Senhor. Como é que a gente pode buscar a posição disso? Não só na nossa vida, como na nossa vida coletiva, como igreja. Quando a gente não começa a se comparar. Como eu disse, antes fosse só as influências do mundo na igreja. Porque essas influências do mundo, não vou falar que são mais fáceis de serem travadas, mas geralmente são mais fáceis de serem filtradas, porque a gente observa. O problema é quando a gente começa a se comparar com esse tantão de igreja, de mensagem que tem na internet. E a gente começa a falar assim, olha, é desse jeito que dá certo. Olha lá a estratégia deles. Eles estão fazendo, está dando certo. Aquele pastor lá fala desse jeito. Tem um pastor lá que fala com a caneca na mão. Pastor que fala com a caneca na mão, tem 1000 jovens na igreja. Faz uma caneca, pastor. O microfone que o cara usa é diferente. O jeito que ele fala é diferente. Não, pastor, aí começa a vir com as ideias, coitado pastor, tem que orar por ele. Começa a vir com umas ideias, com umas cobranças, e não é nem só questão de ideias e cobranças. Você começa a se perguntar se essa igreja dá certo, ou se ela não dá certo, porque ela não está como outras. Porque lá acontece assim, porque lá acontece assado. Aí você começa a se comparar, aí você começa a falar o seguinte, você começa a ter uma avaliação, nós não estamos bom porque não fazemos como fulano, nós não estamos bem como igreja porque não fazemos como a igreja tal. Ou você como pessoa, eu não estou bem porque eu não ajo como fulano, eu não estou bem como ajo como ciclano. Olha o que Jesus fala, aconselho que você compre de quem? De mim. Quando Jesus abre os olhos daquela igreja, fala, você acha
que está bem vestida, você acha que vê bem, mas você é pobre, você está nu, você é cega, ou seja, você não se conhece, porque você tem uma ideia errada sobre si mesma. E igrejas que têm ideias erradas sobre si mesmas, deixam do lado de fora o dono dela. Precisamos tomar cuidado se o que nos direciona como pessoas é Jesus. Ele é o meu dono. Não é que você não vai pegar bons exemplos, mas pode ser que o bom exemplo lá não seja bom para cá. Pode ser que o que o irmãozinho da igreja fez com a família dele, de repente alguém fala assim, olha, eu tô lá em casa, todo sábado, 5h30 da manhã, eu acordo todo mundo e a gente vai fazer um culto. Aí você fala, pronto, é a solução para a minha família. Aí daqui a pouco está separado, porque a esposa gosta de dormir. Fala, o que deu errado? Foi copiar homem. Foi copiar ser humano. Conversou com quem aceitou casar contigo, fala assim, minha querida, culto sim. Que horas que a gente pode fazer como família? De repente ela quer fazer meio-dia. Ou ele quer fazer meio-dia. Mas como o irmãozinho lá faz 5h30 da manhã, você não tem que fazer 5h30 da manhã. Porque é 5h30 da manhã que dá certo. Olha lá, os filhos estão casando, estão tudo na faculdade, estão tudo certo. Eu estou, claro, fazendo uma caricatura aqui dessa situação, mas a gente faz essa situação de outras formas. De acordo com a leitura da palavra, com as nossas atitudes, individualmente e como igreja. Começamos a nos comparar com pessoas e não perguntamos, Senhor Jesus, o que o Senhor quer para a minha vida? Sabe qual é o problema? Que essa pergunta não adianta você fazer no domingo. Estava falando hoje lá na nossa igreja, pela manhã, que nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Sendo que de segunda a sábado, o culto aqui é quinta, né? De vez em quando pula ali quinta à noite, quando a pessoa vem aqui. Mas de segunda a sábado, você ouve a voz da Netflix, você ouve a voz do YouTube, ouve a voz do político que é a favor, que você é a favor, você ouve a voz do pregador que você gosta de ouvir, você ouve a voz da missionária que você gosta, você ouve a voz de todo mundo. Aí você acha que vai chegar aqui no domingo e vai reconhecer a voz do Espírito Santo. Uma voz que você ignora na segunda, ignora na terça, ignora na quarta, ignora na quinta, na sexta e no sábado. Aí você fala, mas como assim? Ele não vai falar? Ele fala, mas ele não grita. Por isso que às vezes estamos mornos. Porque a gente está muito barulho e a gente quer, no meio desse barulho todo, falar, Senhor, fala o meu coração. Mas ele fala, você fala, mas quem que é essa voz que eu não estou reconhecendo? Por isso que o Senhor Jesus fala que Ele não apenas bate a porta, mas o que Ele faz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz, sim, há a possibilidade de não ouvirmos a voz do nosso Mestre. Quais são os ruídos que têm estado na tua vida? Quais são? Quais são os problemas que, de repente, você está enfrentando? Que, de repente, você está deixando reinar na tua vida, ser o Senhor da sua vida, ao invés de você falar o seguinte, não, o rei da minha vida é Jesus. É a Ele quem eu recorro. Não só para o meu problema, mas para cada passo que eu dou. Para as decisões da minha família. Para as decisões da minha igreja. E ao contrário do que, de repente, você possa ter imaginado, ainda mais que Apocalipse é um texto que assusta a gente. Parece que só traz mais notícias. Deixa eu falar uma coisa. Apocalipse, na verdade, é um texto de esperança, você sabia? Esse texto aqui, quando João escreve, amando do Espírito, ele está encorajando aos servos de Deus permanecerem fiéis. E essa passagem aqui não é diferente. Por quê? Porque mesmo não fazendo elogio nenhum para essa igreja, Jesus fala, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ou seja, essa igreja é amada por Jesus. Eu não sei a sua condição aqui hoje.
se para você foi uma palavra de esperança, de repreensão. Mas uma certeza eu tenho. Jesus só repreende quem Ele ama. Ele te quer por inteiro. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais, tá? Não há nada. Mas também não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Ele te ama porque escolheu te amar. E Ele está à porta e bate. Mas Ele não vai gritar. Para essa igreja, nesses próximos anos, quais são os desafios? Com tanta influência do mundo, com tanta influência de copiar. Tem que fazer o logo redondo, pintar de preto. Não que essas coisas sejam ruins. Mas quando a gente coloca nessas fórmulas que vai dar certo, a gente está deixando lá fora o Senhor da igreja. Você está me entendendo, não está? Nada disso é proibido, meu querido. Mas quando a gente coloca Jesus numa caixinha e fala, vai funcionar. Senhor, abençoa aqui, ó. Eu fiz essa caixinha aqui com esses projetos. O Senhor abençoa? Você já sabe, né? Quem tem que chegar para você e falar, ó, eu tenho os projetos para a sua vida, é Jesus. Eu tenho os projetos para a SEAV, é Jesus. Quais são os desafios para o próximo ano, na sua vida e nessa comunidade? Enfrentar todas essas influências. Saber escolher o que é bom, mas não porque é agradável a gente, mas porque é uma igreja de oração. E com o joelho no chão pergunta, Senhor, para onde vamos caminhar? Sabe qual é o desafio para você que entra aqui hoje entendendo que algo precisa ser modificado para deixar essa mornidão, essa atitude de ser morno? É escolher ouvir a voz de Jesus. Porque, como eu disse, Apocalipse é um livro de esperança. Porque o nosso Senhor, Ele não apenas bate na porta, Ele chama. E a expectativa dEle é que alguém abra a porta para Ele entrar. Mas diferente dos outros donos, Ele não quer entrar para mandar em você. Ele não quer entrar e fazer de você um robô. Ele quer entrar para ceiar com você. Sabe o que significa ceia aqui? Comunhão. Sabe o que significa ceia aqui? Intimidade. Quando nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia, Jesus disse que esse é um ato que não apenas representa o que Ele fez, que nos traz à memória o que Ele fez por nós, mas anuncia que Ele vai voltar. Nós não celebramos um Deus morto. Jesus vive. Não apenas vive, Ele reina. E vamos celebrar que Ele vai voltar. E o que a gente quer é que em nossa vida e que na vida dessa igreja Ele continue sendo dono. Que Ele não precise bater na porta por já estar dentro da casa.